inclusão de crianças espectro-autistas não é apenas um desafio pedagógico. Na realidade, é um compromisso humano. Mas será que estamos realmente preparados para isso? Ser autista não anula a aprendizagem, não anula a capacidade. Então, saber os procedimentos é muito importante em relação aos direcionamentos de cada indivíduo, né? Porque eles são diferentes. Autismo não é uma doença, é um transtorno. E ele apresenta várias formas. Por isso falamos espectro. A médica britânica, psiquiatra britânica, Lorna, ela nos convida a ver essas diferenças como parte natural da experiência humana. A profissional que hoje vamos entrevistar é uma profissional maravilhosa que sabe a rotina do espectro dentro da escola. Então eu quero que você se apresente para nós, Rafaela, falando seu nome, a sua formação, um pouco do seu dia a dia. Meu nome é Rafaela, eu sou professora há 15 anos, me formei em Sociologia, Ciências Sociais. Em seguida, eu me especializei em psicopedagogia para lidar com as dificuldades de aprendizagem dentro do espectro autista, dentro do TDAH. E em seguida, senti a necessidade também de fazer a formação em letras para expandir o conhecimento e me capacitar mais. Sim. E Rafaela, como tem sido na prática acolher e lidar com as diferenças dos espectros dentro da rotina pedagógica? Dentro da rotina escolar, a base que a gente precisa ter a respeito do espectro autista são os procedimentos. Saber os reforços positivos, reforços negativos, saber também direcionar em sala de aula, conscientizar os alunos a respeito da especificidade de cada um e estar ensinando também. E como vocês trabalham o preparo dos colegas com o convívio diário desses alunos? Recentemente, inclusive houveram algumas reuniões de conscientização e recentemente nós estamos iniciando, vou dizer um projeto, né? Mas é um movimento de conscientização na escola, porque aí a gente consegue passar para esses alunos o que é de fato o autismo, como que o cérebro autismo funciona. Porque quando a criança, não só a família, mas quando a criança ela é consciente de como isso acontece, além de só saber o nome, eles também conseguem interagir, também conseguem ter um pouco mais de flexibilidade para lidar com a criança autista e também consegue se incluir e incluir também a criança no processo social da escola. O que ainda falta, Rafaela, na sua visão, para a inclusão ela realmente acontecer de forma concreta? É que todo mundo saiba de fato o que é o autismo. Porque às vezes as pessoas invalidam muito a questão da criança ser autista e dizem assim, ele não pode fazer isso só porque ele é autista. A gente consegue entender esse processo, a gente consegue incluir esse indivíduo dentro das limitações dele, dentro da singularidade dele e consegue respeitar isso. Consegue trazer ele pro meio social sem ficar excluindo por ele agir dessa forma ou de tal forma. O que falta em termos de formação, recurso e sensibilidade? O que você acha? Eu acho que falta muita informação. Apesar de haver muita informação, de ter informação aí o tempo inteiro, falta também a veracidade da informação. Então, eu sei que tem muitos pais, muitas famílias que vivem com o espectro, só que eu vejo também que existe uma demanda de informação que diz assim, se o seu filho é assim, 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 então ele é espectro, ele é autista. Rotulam, né? E aí, o outro que está em casa e que talvez não tenha aqueles sintomas, não se inclui. E aí que a gente vê que o espectro são várias formas do autismo se apresentar. Então, quando existe essa informação verídica, de fato, essa família ela consegue buscar os recursos, consegue buscar se direcionar para um profissional especializado para estar, de fato, acompanhando essa criança. Mas existem muitas informações, mas as famílias, a sociedade se perde em informações que não são que não te levam de fato para o acompanhamento e para
para as terapias e coisas que façam esse desenvolvimento cognitivo alavancar. Compreendo. E Rafaela, tem alguma experiência marcante que resume bem para você o que é a inclusão que você tenha vivido? Fala da Luana. E aqui na escola tem a Luana. A Luana, ela é autista e também está avaliando deficiência intelectual, mas apesar de ter autismo, a individualidade dela permite que ela se socialize, que ela interaja com todo mundo, só que também vejo que toda a escola se movimenta e se preocupa em incluir a Luana. Então, apesar das suas limitações em relação à fala funcional, ela consegue se comunicar com todo mundo, ela consegue interagir com todo mundo. A escola, todos os alunos, acho que de todas as séries, conhecem a Luana e falam com a Luana quando a Luana aparece. Então, eu acho que foi a experiência de inclusão mais visível, assim, que me marcou nesse processo aqui na LERJ. Então, a Luana, ela faz parte dessa instituição, sim, como qualquer outra criança, sim, né? Legal. E como o projeto pedagógico acolhe as manifestações dos aspectos? Então, o projeto pedagógico, dentro do projeto pedagógico, existem, né, as adaptações. E cada professor, acho que mais do que qualquer outra pessoa dentro da escola, o professor, ele conhece esse aluno, conhece as demandas que esse aluno é capaz de realizar, conhece também a potencialidade desse aluno. Então, as adaptações permitem com que esse aluno avance tanto no processo acadêmico, tanto no processo social e no processo de evolução cognitiva mesmo. Então, a adaptação é um mecanismo essencial para esse aluno evoluir, para esse aluno alcançar, né, novas metas dentro das suas possibilidades. Sim. A equipe, ela é treinada para entender que o autismo é um espectro? Sim, na verdade todos os dias, né? Todos os dias a gente tem que estudar sobre autismo, falar sobre autismo, aprender a como lidar com o autismo, entender as especificidades do autismo, que são muitas. Então, saber sobre o autismo é todo dia. E quando, claro, que a gente não sabe tudo, então quando a gente não sabe, a gente procura. Quando a gente não sabe, a gente pesquisa, busca neurologistas, busca informações de pessoas conceituadas, para que, como eu falei anteriormente, essa informação seja verídica e, de fato, te ensine a como lidar com as dificuldades, com os enfrentamentos que a gente vai ter dentro da escola. Sim. Mas como isso acontece na prática? Vamos conhecer o dia a dia na sala de aula? Vai ser a Fernanda, mediadora. Ela vai vir trazer algumas informações para a gente, falar um pouquinho sobre o TEA e sobre essa experiência que ela vive como mediadora no colégio que ela trabalha. Fernanda, como tem sido na prática esse trabalho com crianças autistas? É um desafio diário e todos os dias a gente vence uma barreira, porque é necessário a gente estar dentro de uma sala de aula, vivenciar essas experiências, e necessário também colocar essa criança com espectro autista para vivenciar outras experiências no ambiente escolar com os seus amigos. Fernanda, e o que mais te toca nessa missão de ser ponte entre crianças e professor e a turma em sala de aula? Então, a parte que mais me toca é levar basicamente ao ambiente que a criança não está preparada para um ambiente dentro de uma sala de aula e fazer com que a criança viva uma experiência completamente diferente no seu dia a dia, da qual ela não está acostumada. Fernanda, o que você aprendeu, né, e aprende com essas crianças que você acha que um livro não ensinaria na prática do dia a dia? Eu aprendi que o espectro autista basicamente não é só questão de um laudo só. A criança pode sim ir além do seu transtorno e além das suas questões pessoais, das quais ela tem, e não é porque ela tem um laudo que ela vai ficar baseada nesse laudo. Ela pode sim alcançar lugares inimagináveis que ela nem consegue pensar agora, mas sim, ela pode alcançar tudo que ela quiser.
Como adaptar estratégias de mediação para estimular a comunicação funcional desses pacientes? Então, o autismo, a criança que tem autismo, ela se você observar, ela é muito mais lúdica em questões de aprendizagem. Então, assim, você traz a criança mais para perto de si, vê a questão que ela tem, a dificuldade que ela tem, e nesse âmbito de dificuldades que ela tem, você vai criar estratégias para que ela consiga aprender, né? Isso. Certo, dentro da individualidade Isso. de cada um, né? Exatamente. Dentro do seu aspecto, da sua individualidade. Exato. Que abordagens você usa para incentivar a interação entre crianças atípicas e típicas? Então, essas crianças, elas tendem a ter as emoções dela mais afloradas. Então, quando acontece algo que acaba frustrando elas acabam descontando em algumas vezes nos seus amigos, né, em sala de aula. E por essa questão, e para alguns amigos, né, não entenderem como funcionam as emoções e o mundo dessas crianças, eles acabam se frustrando e saindo de perto. Então, acho que é nesse momento que a mediação entra para poder criar uma ponte entre esses alunos e essas crianças que são atípicas. E fazer com que as crianças que têm transtorno, né, entendam que tudo bem se frustrar, tudo bem ter as emoções, ficar chateado, ficar irritado. Alguma coisa que não pode acontecer é elas acabarem descontando essas emoções em seus amigos, entendeu? Então, a gente basicamente cria uma ponte entre brincadeiras, entre jogos, para trazer tanto as crianças atípicas quanto essas crianças típicas para o mundo delas e criar uma ponte entre elas, para que elas se relacionem, para que elas convivam entre si, e é isso. Crianças com autismo ainda passam muitas dificuldades, que na teoria já foram resolvidas, mas na prática insistem em existir. Então eu me pergunto, Como incluir a pessoa com TEA? Com olhar humanizado. Com paciência. Com informações verídicas. Com empatia. Com aprendizagem contínua diariamente. Estimulando as potencialidades. incluir alunos com TEA é muito mais do que adaptar atividades. É fazer com que professores e alunos possam ajudar esse aluno com TEA dentro do seu dia a dia, quando ele estiver desorganizado ou quando ele precisar se regular. É formar professores e alunos que enxerguem o outro da maneira que ele é. O funcionamento do autista ele é diferente. Incluir é, acima de tudo, o amar na prática.